Mateus 13, 24 diz assim: glória a Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peço o Espírito Santo para falar ao seu coração. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ó Deus, fale conosco. Fale conosco e nos abençoe, ó Deus. Nós possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a voz do Senhor, porque só o Senhor, ó Deus, tem palavras de vida eterna. O Senhor mesmo disse que essas palavras são Espírito e vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós lemos aqui, irmãos, um texto, como muitos, que Jesus transmite ao povo através de uma parábola. Parábolas são comparações, e Jesus faz entre ele, o seu povo, a igreja, os céus. Ele compara com coisas dessa terra, com situações dessa terra, para transmitir a mim e a você verdades espirituais. E nesta parábola Jesus, ele assemelha, traz uma semelhança, na verdade, do reino de Deus, do povo dele e da sua palavra. Há uma plantação. E ele fala: o semeador saiu a semear a boa semente. Quando ele disse o semeador, ele estava falando de alguém que planta, de alguém que semeia em uma terra, em campo. O campo é comparado com o mundo. O semeador é o próprio Jesus, que deixou a sua palavra neste mundo. E ele compara, ele diz que a semente foi semeada. Mas ele fala que à noite, quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou, o inimigo dele e semeou. Ou seja, alguém que não queria que a plantação dele fosse abençoada, foi lá e semeou o joio no meio daquela plantação. Semeou uma semente de joio. E a Bíblia diz então que ao despertar, quando aquela semente ela começou a germinar, quando ela começou a dar os primeiros frutos, a Bíblia diz que os trabalhadores, foram lá, e Jesus assemelha esses trabalhadores como os anjos dele, foram lá e observaram que no meio do trigo, no meio daquela plantação de trigo,
havia também o joio plantado junto com o trigo. E o tema dessa mensagem, ela vem falar do joio e do trigo. E nessa noite Deus quer trazer a minha e a sua mente, ao nosso entendimento, quem nós somos no reino de Deus. Se somos joio ou se somos trigo. Porque o trigo, a semente de trigo, produz um bom fruto. Mas o joio produz uma má semente. O joio produz uma semente, né? Uma má semente, uma semente amarga. E consequentemente o seu fruto também. Aquilo que é produzido faz mal. Então, no meio desse trocadilho, no meio dessa parábola, Jesus vem explicando para os seus discípulos, dizendo que ele era o semeador, que o campo era o mundo, que o inimigo era o próprio Satanás, que a semente era a sua palavra, que o trigo são os filhos do reino, somos nós, aqueles que aceitaram a palavra. Mas o joio é aquele que não aceita a palavra, é aquele que não concorda com a palavra de Deus, é aquele que não abre o seu coração para a palavra de Deus. Jesus vem explicando isso com a palavra. E dentro dessa mensagem, nós vamos entender e vamos ver algumas características, né, do crente que é trigo. E se encontrarmos aqui a característica de um crente que é trigo, automaticamente nós vamos ver também a característica de um crente que é joio. O trigo é algo bom, é algo que produz alimentos bons. O pão que vamos comer daqui a pouco foi feito com trigo. O pão é um alimento universal, meu irmão. Em todos os lugares do mundo você vai encontrar pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então o trigo, né? Não só o pão, mas bolo também. As irmãs aqui que entendem da culinária fazem muita coisa com trigo. Muitos alimentos nas panificadoras são feitos com a farinha de trigo. Ou seja, lá está o trigo produzindo algo que vai ser, né, de consumo, algo benéfico para a sociedade, algo de proveito, algo que alimenta. Então nós vamos ver aqui as características do crente trigo. Aí a pergunta é: tem trigo aqui nessa noite? A pergunta é: tem trigo aqui nessa noite? Então, se tem trigo, levante a mão e dá um glória para Jesus. E a primeira característica que nós vemos aqui de um crente que se diz trigo, que não é joio, a primeira característica, a Bíblia diz assim, ó: enquanto os homens, ou seja, dormiam, enquanto eles dormiam, veio o inimigo e plantou o joio, plantou aquilo que ia atrapalhar a produção, aquilo que poderia prejudicar a produção. Ou seja, o crente trigo é um crente que não dorme na fé, é um crente que está com a sua fé ativada 24 horas por dia. Porque tem gente, meu irmão, que ele é só crente dentro da igreja, ele dá um glória aqui, ele dá um aleluia aqui, ele ora aqui, mas quando sai lá fora, ele não é trigo. Você não vê uma característica de trigo, ou seja, ele abandona a sua fé, as situações adversas vêm, ele quer recuar, ele quer parar, ele quer desistir, ou seja, a sua fé está dormindo. A Bíblia diz que quando os discípulos entraram com Jesus no barco, quando se levantou uma tempestade,
A Bíblia diz que Jesus estava no barco dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Mas a Bíblia diz que eles despertaram e disse: Senhor, não te importa que venhamos a morrer, a perecer? A Bíblia diz que Jesus se levanta, dá uma palavra de ordem, diz: mar, acalma, que vento aquieta, e a Bíblia diz que se fez grande bonança. Aí Jesus olha para eles e faz uma pergunta: aonde está a fé de vocês? A resposta foi certa. A resposta foi uma só. Eles não responderam. Não responderam para Jesus. Mas automaticamente a resposta estava diante deles. Estavam dormindo. Não, pastor, quem estava dormindo era Jesus. Jesus fisicamente estava dormindo, mas a fé não. O crente, quando ele tem fé, mesmo dormindo, ele crê que Deus guarda a vida dele, porque a própria palavra diz claramente que o Senhor guarda os seus enquanto eles dormem. O próprio salmista disse: eu me deitei, eu dormi, mas eu despertei, porque o Senhor me guardou. Mas guardou por quê? Por causa da fé. Mas tem crente que a fé dele está dormindo. E tem crente que perde até o sono por falta de fé. Tem, pastor? Tem. É porque ele está focado no problema. Ele está focado na dificuldade. Ele está focado na tempestade. Se esquece de quem está no barco dele. Então não se esqueça de quem está no seu barco. Tem uma fé despertada. É por isso que a Bíblia diz claramente lá no livro de Efésios, capítulo 4, diz: olha, não deis lugar ao diabo. Eles disseram que o diabo veio, o inimigo veio e plantou o joio lá no meio. Ou seja, quando você dorme na fé, é uma oportunidade que você dá para o inimigo plantar coisas ruins na sua vida, para o inimigo plantar coisas ruins dentro da sua casa, para o inimigo plantar coisas ruins dentro do seu trabalho. Aonde você está, se você dormir a sua fé, se você colocar a sua fé para tirar um cochilo, é aí que o diabo entra e coloca algo que não provém de Deus. Então não desperte, mantenha a sua, não durma, desperte a sua fé. Olha o que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Então a Bíblia vem nos alertando que nós não podemos colocar a nossa fé para dormir, meu irmão. Tem gente que está dormindo na fé. E é isso que Jesus falou: olha, quando eles dormiram, foi a oportunidade que o adversário veio e plantou algo ruim. Porque o joio é algo ruim. O joio é algo que prejudica. Olha o que o apóstolo Pedro diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. Então aquele que não dorme na fé é vigilante, está atento, porque a Bíblia diz que é com o escudo da fé é que nós vamos apagar os dardos inflamados do inimigo. Mas se a sua fé está dormindo, Deus está falando: desperta nessa noite, porque o diabo não brinca de ser diabo. Desperta a sua fé, vigia. Segundo, a Bíblia diz que quando os homens dormiram, veio o inimigo e plantou o joio. Ou seja, o crente trigo, ele sabe que tem um inimigo, ou seja, ele não nega a existência do seu adversário. Então tem gente que acha que o diabo não existe. Tem uns que acham que o diabo é aquele que vem com um tridente na mão, 2 chifrinhos e um rabinho. Não. Ele vem de uma maneira para te enganar. A Bíblia diz que ele vem, muitas das vezes, se transformado, disfarçado num anjo de luz para enganar muitos. Então o diabo, ele é enganador, ele existe. E muitas vezes ele quer colocar na mente da pessoa que ele não existe. Que ele não existe.
que essa situação que a pessoa está vivendo, que é um joio que ele plantou, ele quer que a pessoa pense, não, o diabo não existe, eu estou passando isso porque é o meu destino. Não existe negócio de destino. Ah, não, tinha que... Não. Na verdade, destino ele existe, mas quem entra no ônibus que vai levar você dentro, no seu destino é você. Quem decide o seu destino, ou seja, resumindo, o seu futuro é você. Não é porque tinha que... Não tem nada disso não, meu irmão. A Bíblia é clara. Tudo que o homem planta, ele olha. Esse ônibus aqui vai te levar até lá no bom fim. Mas se você pegar o outro, você não vai chegar no bom fim. Esse aqui vai te levar no bom fim. Se você pegar o 102, ele vai te levar para outro lugar. Ou seja, o futuro onde ele vai te levar, o destino onde ele vai te levar. Mas quem decidiu entrar nele? É a pessoa. Então quando você dorme na fé, o diabo aproveita a oportunidade. Nenhuma dessas oportunidades ele quer colocar na sua mente que não existe. Não, isso aí é coisa que acontece. E ainda tem uns que estão tão cegos pelo diabo que ele ainda fala, não, isso acontece nas melhores famílias, meu irmão. Para com isso. Isso é coisa do diabo. Ele existe. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Já viu quem já foi no zoológico? Eu sou da época que tinha até circo. Quem aqui já foi no circo? E na época tinha lá, os domadores, tinha um leão dentro da jaula lá. E aquele leão ficava bravo ali. E se cair alguém ali, meu irmão, pronto. Pronto, o leão vem. Então por isso que a Bíblia compara o diabo como não um leão, porque o único leão que existe na Bíblia verdadeiro é o leão da tribo de Judá, e o nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente, meu irmão, minha irmã, que ele vem como um leão, semelhante, ou seja, ele vem para destruir. A Bíblia fala que o diabo, o próprio Jesus falando em João 10:10, o ladrão, ou seja, o diabo, ele vem senão a matar, roubar e destruir. Então ele existe, meu irmão. Ah, não, isso é coisa de filósofo, não. É a própria palavra, é o próprio Jesus falando que existe um adversário, que o diabo existe. E a Bíblia fala que nós não devemos dar lugar para ele. Quem pensa que o diabo não existe, já está na mão dele há muito tempo e não sabe. Não, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Ah, tá, vai pensando. Quem acha que faz o que quer da sua vida, está fazendo aquilo que o diabo quer que ele faça. Porque às vezes a pessoa pensa, não, quando eu vim para a igreja, antes de eu vir para a igreja, depois que eu vim, as lutas, as dificuldades aumentaram. Claro, meu irmão, a gente já estava no mundo, fazendo a vontade do diabo, na mão dele. Você acha que ele vai querer te incomodar? Não, ele vai deixar você viver sua vida, ele vai deixar você viver da sua maneira, do seu modo, mas uma coisa é certa, ele vai te dar muita coisa, mas na hora que ele requerer de volta, ele vai querer tomar até aquilo que ele não te deu, que é a sua alma. Então tem gente que está achando que o diabo não existe, vai achando, vai brincando, vai levando a vida de qualquer maneira, vai vivendo como joio, vai aceitando as regras do joio na sua vida, que na hora que o cinto apertar, se der tempo, louvado seja Deus, que há um Deus que socorre, há um Deus que guarda, há um Deus que levanta o caído, há um Deus que muda a história. Mas se não der tempo, tem pessoas que não tiveram tempo, tem pessoas que não tiveram oportunidade. A pessoa vai brincando. Meu irmão, tem pessoas que ainda até dá um suspiro ali, mas tem gente que nem na hora, apaga na hora. Tem gente que às vezes está andando na rua e morre. Vou dar um exemplo, não é um exemplo muito bom não, mas entre aspas, né? Bom porque está na glória. Meu pai
um dia anterior estava brincando, conversando, no outro dia, pronto, foi embora. Fartou. E aí? Mas antes disso, qual que era o testemunho dele? Olha, a minha vida está na mão do Senhor. Deus me tirou lá no hospital, tirou ele da situação de trombose, livrou ele do Covid, estava a ponto de ver a morte no Covid mesmo, mas Deus tirou ele de lá. O pessoal lá em casa desesperado, falei, calma gente, a vida dele está na mão de Deus. Se Deus resolver levar, Deus vai levar, mas Ele vai levar para ele. Mas se não, Deus vai tirar ele de lá, está na mão de Deus. O que Deus fez? Tirou ele de lá. Tirou ele de lá. Começou a tratar a perna normal, começou a ir para a igreja, fazer a obra, né? Era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, estava ali, sempre ali. Até que num dia Deus falou, chegou a sua vez. Sobe, meu filho. E alguém sabia que disse, não, mas chegou o momento. E foi assim, partou. Tem gente que não tem tempo. Então tem que aproveitar enquanto a gente está consciente, a gente tem saúde, a gente tem que entender que a nossa vida está na mão de Deus. E que nós não podemos brincar, porque tem um adversário que está esperando uma oportunidade para destruir, para matar, roubar e destruir. Então ele existe. Ah, pastor, eu não creio. Você crendo ou não, ele existe. Pastor, eu não creio. Você crendo ou não, ele existe. Ah, eu creio em Deus. Então você crê em Deus, então você crê que o diabo existe, que o próprio Deus fala do adversário. A própria palavra fala do adversário. Então não tem como falar, eu creio em Deus, mas não creio que o diabo existe. Então há uma contradição aí. Se o próprio Deus deu testemunho do inimigo, do adversário. Então o crente, que é trigo, ele não nega a existência do adversário. E é por isso que ele não brinca de ser crente. Porque quem brinca de ser crente acha que o diabo não existe. Quem brinca de ser crente acha que o diabo não existe. Vai achando. O rico, que morreu junto com Lázaro, ele achava que o inferno não existia. Por isso que ele vivia a vida do jeito que ele arregalava mesmo. Mas no dia que ele morreu, lá no inferno, ele falou, olha, pai Abraão, permita que Lázaro olhe dentro, refresque a minha língua, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Aí a Bíblia diz, olha, manda que ele vá lá e avise os meus irmãos lá na casa do meu pai, que ele avise meus irmãos, olha. Ele ficou preocupado até com o irmão. Não deixe para dar valor à sua salvação. Não deixe para se preocupar em ser um crente trigo, depois que não tiver mais jeito. Aí a Bíblia diz que, verso 26 diz assim, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Apareceu quem? O joio. Ou seja, quando apareceram os primeiros frutos, lá estava o joio. Só que a Bíblia diz claramente, e quando a erva cresceu e produziu fruto, o que ela fez? Ela fez duas coisas, ela cresceu e produziu fruto. Ou seja, o crente que é trigo, ele entende que precisa crescer. Ele precisa crescer e precisa produzir fruto. Mas por que, pastor? Porque é a orientação da Bíblia. Como é que eu cresço, pastor? Que a erva cresceu. O texto diz, e ela produziu fruto. Ou seja, o pé de trigo cresceu e produziu fruto, mas lá também estava o joio. Ou seja, a Bíblia nos orienta, crescei
na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que procurar crescer na fé, meu irmão. Crescer na fé, crescer espiritualmente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha, quando eu era menino, eu brincava como menino. Eu cuidava das coisas de menino. Mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. Ele entendeu que ele cresceu. Nós temos que crescer, meu irmão. Nós temos que evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente. Mas temos que crescer com saúde. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Aquilo que vai gerar crescimento na minha, na sua vida é seguir essa palavra. É receber essa boa semente que é a palavra de Deus. Dizer: Senhor, eu vou seguir a tua palavra. É fácil? Não, não é fácil. Mas conduz à salvação. Conduz à vontade de Deus. Eu quero crescer na graça. Mas por que eu preciso crescer e produzir fruto? Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer. Israel cresceu. Mas a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos. A Bíblia diz em Mateus: produzir frutos dignos de arrependimento. Aí ele fala: por que eu tenho que produzir fruto? A Bíblia diz lá em livro de João: diz, olha, produzir pois frutos, porque assim o meu Pai é glorificado. E a Bíblia, quando ela fala de fruto, ela fala de dois frutos: os frutos internos e os frutos externos. O fruto interno é o fruto do Espírito, que tem ali as suas qualidades. E automaticamente, tendo esses frutos em si, porque a Bíblia diz desses frutos: amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei, porque estão dentro da vontade de Deus. Aí a Bíblia diz claramente, olha, João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Vos tornareis meus discípulos, vocês nos tornarão trigo da lavoura de Deus. Serão verdadeiros seguidores, porque o seguidor é um trigo. Mas tem que produzir fruto. A nossa vida tem que produzir fruto. Ou seja, algo na nossa vida tem que ser gerado. Se nada for gerado, se nada acontecer, tem alguma coisa errada. E a coisa errada é o que aconteceu. Quando eles dormiram, o inimigo veio e plantou aquilo que não era de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí a Bíblia diz então que cresceu, produziu fruto, mas lá também estava o joio. Aí a Bíblia diz que os trabalhadores foram lá, Jesus falou que eram os anjos, foram lá e observaram isso. Olha, chegaram para o dono da lavoura, o Senhor falou: Senhor, o Senhor me chamou, eu sou uma boa semente? Eu disse: sim. Mas então como é que o joio apareceu? Aí ele explica: veio o inimigo e plantou enquanto estava dormindo. Aí disseram para ele: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? O Senhor quer que nós arranquemos aquilo que pode atrapalhar lá na frente? Porque era o começo. Era o começo, não era o dia ainda da ceifa, não era o dia ainda da colheita. Porque os frutos ainda tinham que amadurecer. O fruto tem que amadurecer. Apesar que tem uns frutos verdes que é gostoso, né? Manga, eu gosto de comer com suco, tem gente que gosta com sal. Mas
certo é que o fruto madure para depois ser arrancado. Aí diz que eles olharam então e viram os frutos começaram a crescer, dar fruto. Mas lá estava o joio. Aí falaram com ele: quer que nós viemos arrancar? Aí ele disse: não. Espera chegar o tempo da colheita. Eles cresceram juntos, ou seja, o crente trigo ele entende que o joio pode até crescer junto dele, mas o seu fruto é diferente. Por quê, meu irmão? Isso é fato. O joio, ele é parecido, tem características de trigo, parece o trigo. Mas o fruto ali, o fruto identificou, aquilo ali é joio. É por isso que a Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. Se não tivesse produzido fruto, ninguém ia saber. Ninguém ia saber, não, mas olha lá, é tudo trigo. Porque o joio, na vida real, na realidade, ele se parece com o trigo. Mas na hora que dá fruto, aí é conhecido. Não é trigo, é joio. E eles identificaram por causa do fruto. Que nós vemos no texto, que a erva cresceu e produziu fruto. Aí diz que lá estava o joio. Então cresce junto. Mas na hora da produção é que a gente vê a diferença. É por isso que a Bíblia diz, né? Repetindo o tópico, o crente trigo entende que o joio pode até crescer junto dele, mas o seu fruto é diferente. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, diz: olha, e outra vez virei, o próprio Deus vai: virei e vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Ou seja, entre aquele que é trigo e aquele que é joio. O próprio Deus vai ver isso na hora que chegar o momento da colheita. Crescer, pode até crescer junto, pode até prosperar, pode até acontecer como aconteceu com aquelas duas casas que Jesus diz lá no mesmo de Mateus capítulo 7, 24 em diante. Ele diz que as duas casas foram montadas, foram colocadas de pé, mas na hora que veio a tempestade, aí foi mostrando onde estava alicerçada uma e a outra. E aquela que estava na rocha, que é Jesus, permaneceu de pé. O trigo que está na rocha fica de pé. O trigo que está na rocha, só quem arranca ele é aquele que plantou. A Bíblia diz claramente que veio a tempestade, mas aquela que estava sobre a areia, a Bíblia diz: grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Então haverá diferença. E a Bíblia diz claramente que pelos frutos os conhecereis. Então eles foram conhecidos por causa do fruto. Eles viram quem era trigo e quem era joio. E falaram: opa, não, espera, não arranca agora não. Deixa os dois continuar crescendo junto. Mas quando chegar o tempo da colheita, ele vai lá e arranca. Vai lá e primeiro vai pegar o joio, vai amarrar os feixes dele e lançar no fogo. Coloca para ser queimado, mas o trigo ajunta no meu celeiro. Quando fala para pegar o joio, amarrar e jogar no fogo para ser queimado, Jesus estava explicando que esse lugar é o inferno. O crente que é joio, que não tem compromisso com Deus, que despreza a sua palavra, que faz da sua forma, que não está nem para Deus, vai ser lançado no fogo. E o fogo simboliza o próprio inferno, o próprio lago de fogo. Porque quem morre hoje, meu irmão, sem Jesus, vai para o inferno. Mas quem morre com Cristo vai direto para o céu. Tem esse negócio de purgatório, isso é tudo mentira do diabo. Tem nada de purgatório, não tem esse negócio da alma da pessoa ficar andando por aí e vagando e se ir para o inferno. Não tem nada disso, é tudo mentira do diabo. A Bíblia diz claramente que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, o dia do acerto de conta.
Aonde nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para ser galardoado, para receber galardão de Deus. Mas e o joio? Vai para o inferno, vai estar no inferno. Vai estar no inferno. Então quem morre hoje sem Jesus, vai direto para o inferno. E aí, pastor, acabou? Não, ainda tem algo pior ainda, que é o dia do julgamento, aonde vai ser lançada a prova. Diz que o próprio inferno, vai ter que dar conta dos seus mortos. Está lá no Apocalipse. O próprio inferno vai ter que dar conta dos seus mortos para o dia do juízo. E a Bíblia diz que na hora que vir a sentença, onde separará, a Bíblia diz claramente que as ovelhas vão ficar de um lado e o bode de outro. Onde verá essa diferença entre o justo e o perverso, o justo de um lado e o perverso de outro, aquele que serve de um lado e aquele que não serve de outro. E a Bíblia diz que vai ser lançado dentro do lago de fogo a morte, Satanás e o inferno. Todos aqueles, o joio, tudo vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o inferno. Ele já vai estar no inferno. Vai ser lançado lá. E vão sofrer eternamente. Mas aquele que é trigo vai estar nas mansões celestiais, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vai estar adorando aquele que na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, por aquele que aceitou a fé, entregou a sua vida para Jesus, decidiu ser trigo nessa terra e entendeu. E ele mesmo disse: e o trigo logo depois ajunta no meu celeiro. O celeiro é o céu, ou seja, o céu nos espera. O crente que sabe que é trigo, ele sabe que o céu é a sua casa, meu irmão. A nossa morada não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, estamos aqui como forasteiros. O céu nos espera, o céu te espera. E só quem é trigo e vai para o céu, dá um glória para Jesus. Mas produza fruto. Seja um crente produtivo. Seja um servo do Senhor. Seja uma serva do Senhor. Porque vai chegar um momento que Ele mesmo dirá aos seus anjos, a própria fala de Jesus explicando, que Ele vai dar ordem aos seus anjos, aos anjos que vão buscar e vão separar o trigo do joio. O joio vai ser lançado no inferno, mas o trigo, o crente trigo, vai subir para o céu. Então seja um crente produtivo, seja trigo na mão de Deus. Não deixe o inimigo plantar joio, coisa ruim na sua cabeça. Guarda sua mente das astutas ciladas do diabo. Guarda a sua mente daquilo que te afasta de Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus. E não despreze o mandamento de Deus. Congregue. Se reúna. Não fique fora da plantação de Cristo. Porque trigo que está fora da plantação não recebe a nutrição que vem do alto, não recebe aquilo que vem de Deus. Então permaneça, seja trigo. Ah não, mas é por causa do joio que eu não vou. Deixe o joio para lá e seja trigo. Seja trigo. Cresça na mão de Deus. Seja uma bênção na mão de Deus. Continue sendo. Porque o grande dia vai chegar, aonde não vai ser a cor que vai definir, não vai ser a conta bancária que vai definir, não vai ser o grau de escolaridade que vai definir, não vai ser o curso de teologia que tem ou não tem que vai definir. O que vai definir é se você é joio ou se você é trigo. É isso que vai definir
no grande dia. Se você entendeu a palavra, coloque-se de pé e aplaude esse Deus que é todo poderoso.